Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Mauadier Advocacia. Meu nome é Vinícius Mauadier, sou advogado previdenciário e hoje, infelizmente, trago uma péssima notícia para os aposentados e pensionistas do INSS sobre o tema revisão da vida toda. Mas antes, deixe logo seu like para ajudar o canal, faça sua inscrição se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Para você, aposentado ou pensionista que não estava acompanhando aqui no canal, o julgamento da chamada revisão da vida toda está sendo julgado no STF os embargos de declaração que foram opostos em face do acórdão do STF que reconheceu a chamada revisão da vida toda. Como mencionado, esses embargos de declaração eles foram opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A votação teve início na sessão virtual, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E o relator desse julgamento é o ministro Alexandre de Moraes, que já tinha lançado seu voto, bem como a ministra Rosa Weber, que antes de requerer a sua aposentadoria, também apresentou seu voto de modo antecipado. Em relação ao voto da ministra Rosa Weber, apesar de ela ter divergido do voto do relator, essa divergência não trouxe graves prejuízos para o aposentado e pensionista. Ou seja, ambos os votos são favoráveis à revisão da vida toda. Ato contínuo, com a posse do novo ministro Cristiano Zanin, ele participou do julgamento. E no primeiro momento ele pediu vistas para melhor analisar o teor desse julgamento dos embargos de declaração. E o efeito disso foi a suspensão temporária desse julgamento que estava 2-0, estava favorável aos aposentados. Contudo, no dia 24 de novembro de 2023, o ministro Cristiano Zanin, ele apresentou o voto vista, que foi um desastre para a classe dos aposentados e pensionistas. E eu trouxe aqui o voto do ministro Cristiano Zanin. Mas para ser mais dinâmico, mais didático, eu não irei ler o voto integral, mas apenas alguns trechos que reputo como sendo relevante. E também não vou adentrar termos jurídicos. Afinal, o objetivo aqui é levar a informação de forma resumida, direta e objetiva. Sendo assim, vamos para o voto do ministro Cristiano Zanin. Pois bem, aqui eu trouxe o voto vista. Um ponto principal aqui é que ele diz o seguinte: de início, peço vênia ao ministro Alexandre de Moraes e à ministra Rosa Weber para divergir notadamente quanto, ou seja, ele está discordando frontalmente em que aspecto? Primeiro, em relação à alegação de omissão no acórdão embargado relativo à ofensa do artigo 97 da Constituição Federal da República. Essa é a primeira divergência do ministro Zanin. E qual a segunda? É em relação à extensão da modulação de efeitos que ele entende, como está aí, pertinente para o presente processo. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, a questão da anulação. E o que é que ele diz? Passo seguinte: acolho a alegação de nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça por inobservância da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República. E aí eu trouxe aqui o teor para que você possa compreender. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Por que ele acolhe a alegação de nulidade do acordo do STJ? Porque o STJ julgou com uma turma e não com o plenário. Então ele entende que deve ser anulado por inobservância à reserva de plenário. E aí ele continua no voto. Assim, verifica a omissão no acordo embargado, especialmente quanto à alegação de inobservância do artigo 97 da Constituição da República pelo órgão prolator do acordo extraordinariamente recorrido. Assim, reconheço a nulidade do acordo oriundo da primeira sessão
do Superior Tribunal de Justiça, como mencionei, né, pela turma, e determina o retorno dos autos ao Tribunal da Cidadania, o STJ, para que seja realizado um novo julgamento do feito, com a devida observância do postulado da reserva de plenário. Ou seja, pessoal, anular tudo que foi feito no STF, anular tudo que foi feito no STJ e voltar para o julgamento agora pelo plenário do STJ. Esse é o voto prolatado pelo excelentíssimo ministro Cristiano Zanin. Extremamente prejudicial para os aposentados e pensionistas. E um outro ponto importante de mencionar do voto do ministro Cristiano Zanin é sobre a questão da modulação dos efeitos. Vejamos. Destarte, assim, é imperiosa a modulação de efeitos a partir de 13 de dezembro de 2022, data da publicação da ata de julgamento do acórdão embargado, de sorte que todo e qualquer benefício previdenciário a ser pago com a nova forma de cálculo reconhecida nessa tese de repercussão geral, somente valerá para as parcelas devidas após tal marco temporal. Ou seja, ele limitou mais ainda o pagamento do atrasado, caso esse voto dele aqui seja vencido no ponto da anulação. Porque o que ele pretende é anular. Não sendo anulado, que se aplique a modulação de efeitos. Por fim, trago aqui o dispositivo, né, do voto, onde ele acolhe a omissão apontada pelo INSS nos embargos, dizendo que houve inobservância da reserva de plenário e, portanto, determinar a remessa dos autos à corte, né, para que seja realizado um novo julgamento. E aí ele menciona que, caso ele seja vencido nesse ponto, pelos próximos votos que serão apresentados, ele diz que, em razão da segurança jurídica, deve modular os efeitos da decisão, e aí ele atribui a data, como mencionamos anteriormente, para 13 de 12 de 2022. E aí, assim, ele traz também uma outra questão, que é a impossibilidade de revisar os benefícios previdenciários já extintos, e também não pode trazer para novo julgamento com o fim de rescindir decisões já transitadas em julgados, e a questão do impedimento de revisão de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, por consequência, o pagamento das parcelas pretéritas. Em resumo, o voto do ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é um voto totalmente, como vocês acabaram de ver, contrário à revisão da vida toda. Isso porque o principal objetivo desse voto apresentado pelo ministro Zanin e que foi acompanhado pelo ministro Barroso, ele pede a anulação do acórdão proferido lá atrás pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Acórdão esse que autorizou a revisão da vida toda. Porque, segundo o entendimento deles, houve uma inobservância à chamada reserva de plenário. E você pode estar perguntando, sim, mas qual é a razão disso? Por que eles querem um novo julgamento lá no STJ? É simples. É porque quando esse julgamento ele ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, ele foi realizado por uma turma, por parte dos ministros daquela corte. Por isso, o ministro Cristiano Zanin, bem como o ministro Barroso, que já apresentaram os votos, eles entendem que deveria ter sido realizado pelo plenário, ou seja, por todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e não por parte deles, por uma turma. E o efeito disso é que, se retornar, se for realmente anulado o acordo do STJ, vai ter uma nova análise se tem direito ou não à revisão da vida toda. E uma outra pergunta que você pode estar fazendo é a seguinte agora: e qual a chance disso prevalecer? Grande, pessoal. Esse voto do ministro Cristiano Zanin, ele pode mudar o desfecho desse julgamento. Até porque, no julgamento do acórdão pelo STF, os ministros que foram contrários também questionaram a reserva de plenário. Portanto, a chance deles repetirem esse entendimento é grande. Logo, se eles acompanharem esse voto do ministro Cristiano Zanin, está anulado o acórdão lá no STJ. Portanto, voltaremos à estaca zero.
E o segundo ponto prejudicial desse voto é que o ministro Cristiano Zanin, acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é que, em caso de eventual direito das diferenças a serem pagos os valores, que isso seja aplicado tão somente a partir de 13 de dezembro de 2022. Ou seja, nesse ponto ele também divergiu do ministro relator Alexandre de Moraes, que tinha como marco 1º de dezembro de 2022, e também da ministra Rosa Weber, que no caso dela era mais benéfico ainda, porque ela entendia como sendo a data de 17 de dezembro de 2019. Logo, o voto do ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, é totalmente contrário e prejudicial aos aposentados e pensionistas. E a sessão virtual para esse julgamento, ela tem previsão de encerramento até o dia 1º de dezembro de 2023. A situação atual é que temos, em tese, um empate. 2 votos favoráveis, 2 votos contrários à revisão da vida toda. E aqui, com todo o respeito aos excelentíssimos ministros Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso, eu vejo esse voto como uma manobra política. Eu explico. Isso porque alegar nessa fase reserva de plenário, após o STF ter realizado um julgamento exaustivo, não estou falando do STJ, o STF, no plenário, ter feito essa análise minuciosa, que culminou numa votação de 6-5 favorável, trazer isso agora, eu não vejo outra questão que não seja uma manobra política. Até porque, ao ler o voto que foi apresentado, esse voto vista do Cristiano Zanin, é perceptível a preocupação com os aspectos econômicos, financeiros. Até porque ele menciona a questão do equilíbrio atuarial, menciona também a questão financeira da Previdência Social, ou seja, da sustentabilidade da Previdência Social, ou seja, preocupação eminentemente econômica e não jurídica. Entretanto, não tem agora outra saída a não ser aguardar o encerramento da votação na sessão virtual, que está prevista para o dia 1º de dezembro de 2023, para alcançarmos o resultado desse julgamento dos embargos de declaração no tema 1102, ou seja, na revisão da vida toda. Agora, peço que deixe seu like, faça sua inscrição para ajudar o canal e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.